Olá, mais uma edição do seu programa Casa do Mr. Volpe. Hoje a gente está ao vivo aqui pela sua TV, mas também o programa Casa do Mr. Volpe passa pela TV Clique Brasil, pela WTV Brasil, pelo canal 89 da Soul TV, pelo canal 12 da Via TV Net e pela FM TV, além de outras... Será que eu esqueci? Não. E a TV Londres também, além de outras emissoras. Bom, gente, o programa Casa do Mr. Volpe hoje está recebendo uma convidada muito legal, que daqui a pouquinho eu vou apresentar ela. Eu já fiz entrevista com ela em outras emissoras e hoje é a primeira vez que ela está vindo aqui no programa Casa do Mr. Volpe, aqui na AltV. Eu tive terça-feira agora, no dia 16, foi terça-feira, né? Lá na coletiva de imprensa do espetáculo Tarsila, a Brasileira. Então a gente vai conferir essa pequena matéria que eu fiz lá. Solta aí, produção, vamos lá! Coletiva de imprensa, da Dança Paulista, que a gente estava longe de tudo por causa da pandemia, foi quando eu recebi o telefonema da Tarsilinha, que é a sobrinha neta da Tarsila, dizendo que queria muito fazer um musical e que só faria se fosse comigo, no papel e produzindo. Eu fiquei muito lisonjeada, diz ela que, aos olhos dela, eu sou a mulher que tem a força da tia dela. Eu achei mais chique ainda, isso que ela falou. E acreditei nisso, e ela disse, eu quero que você seja a maestra dessa obra, e a gente quer contar o lado B da Tarsila, a gente quer contar o que nunca foi dito, a gente quer contar o que nunca foi escrito, inclusive, nesse musical. Eu falei, tenho toda a liberdade, ela disse, tem. E me ajudou bastante, a família tem nos ajudado bastante, principalmente a Posse e a Ana, que foram os autores desse espetáculo, desse texto. Então, a gente, na verdade, está contando coisas bastante polêmicas e contemporâneas, né? Assuntos que hoje estão em voga, né? Então, a gente entende que Tarsila, há 100 anos atrás, ela já era o futuro, né? E isso é muito importante dizer, nosso espetáculo revela tudo isso de maneira bem efetiva. Então, é um espetáculo, é um musical, as músicas foram todas, as letras são da Ana Toledo, que na verdade foram extraídas de muitas poesias, muitas coisas escritas por Mário de Andrade, por Oswaldo de Andrade, que é o Jarbas que faz, pela própria Tarsila. Então, as letras fazem parte da oratória desses personagens que foram tão fundamentais e importantes na cultura do nosso país e que mudaram completamente o DNA artístico do país, né? Então, e fora que ela teve uma vida interessantíssima, pessoal. E é sobre isso que a gente conta no espetáculo, permeado pelas obras dela, que a gente vai descobrindo quando ela pintou cada coisa e o porquê, né? Então, está aberto, passo a palavra para o Demétrios, que é o nosso Big Boss aqui do Santander, que é o homem que manda em tudo. Nosso companheiro, por favor, Demétrios. Bom dia, pessoal. Quero oficialmente dar as boas-vindas aqui à produção de Tarsila Brasileira. É uma honra aqui para a gente ter, depois de quase 7 anos, Cláudia Raia e Jarbas de Mello juntos nesse palco aqui novamente, depois do grande sucesso que foi Cantando na Chuva, um dos maiores sucessos da história desse teatro, e ter eles aqui novamente juntos nos traz boas lembranças e acredito que a gente vai ter novamente uma temporada de muito sucesso, como foi Cantando na Chuva. Quero agradecer muito aqui essa produção por me dar a honra de trabalhar com algumas pessoas que eu admiro bastante e que não tinha trabalhado antes ainda aqui nesse teatro, que é o caso do Zé Costa Neto, que tem uma admiração enorme por você, e ter você aqui pela primeira vez, para mim, é uma honra, assim como o grande amigo que eu tenho aqui, que é o Alonso Barros. Então, também ter aqui novamente trabalhando com a gente pela primeira vez também é ótimo, e já disse hoje para ela,
o quanto sou fã de Ana Toledo. E também tê-la aqui com a gente é uma grande honra. Muito bem, queria dar as boas-vindas para vocês e agradecer por prestar o trabalho de vocês aqui para a gente, tá? Eu quero agradecer também a Zurich Santander, que apresenta esse espetáculo. Quero agradecer ao Santander e também a Hyundai Financiamentos, que são empresas do Grupo Santander e que são patrocinadoras desse espetáculo. Essas empresas e todo o Grupo Santander sempre gostaria de firmar o compromisso de estar aqui nesse espaço e em qualquer outro espaço aqui no Brasil, incentivando a cultura no nosso país. Então, é muito importante esse passo aqui do Santander para engrandecer uma artista tão importante para o nosso país como foi a Tarsila. E finalizando, eu queria agradecer demais, não está aqui, mas está por aí em algum lugar, a Renata Alvim, que é uma grande amiga, produtora aqui desse espetáculo. Depois de muitos anos a gente está se encontrando novamente, trabalhando juntos. É uma honra muito grande, um grande beijo para a Renata. E mais uma vez, boas-vindas a todos aqui. Já estamos chegando. Na França, a senhora era menos esganada, hein, dona Olívia? Mas olha esse lugar, dá vontade de comer até com os olhos. Como é mesmo que você diz, Mário? É hora de realizar o Brasil! Sou modelista, sou paulista de verdade. Me chamo Mário de Andrade, na rua Aurora eu nasci. Agora eu quero recriar a Mata Virgem, reinventar a nossa origem, o futuro é aqui. Aqui tem mão, quer ser moderno. Dos anos 20 viajar pelo Brasil. A gente compra na cultura brasileira, na maneira que a limpeza vai para São Janeiro. Onde é que nós estamos mesmo, hein? Em Sabará, dona Olívia. Cidades históricas, Minas Gerais. Mais uma, não é? Oui, ma chérie. E daqui vamos para Tiradentes e depois para São João del Rei. Será que alguma delas tem um mapping? Quando eu preparei este roteiro, preparei meticulosamente para, como Mário de Andrade gosta de dizer, apresentar o Brasil aos brasileiros. E é claro, ao nosso convidado de honra, Blaise Chantar. Aliás, onde é que ele se meteu? Acho que ainda está no vagão do restaurante. Se atracou numa goiabada com queijo, não teve como tirá-lo de lá. Mas o que é que você tanto desenha, Tarsila? Vejam as decorações populares, os murais, as pinturas das igrejas, simples e comovente. A tradição e a simplicidade é genial. Eu fui cubista, me encantei pelo Picasso. Tudo que ele faz eu faço, mas agora eu revelei. Cheguei em Minas, me encantei com arquitetura, pão de queijo e rapadura. Esse é o Brasil que eu pintei. Aqui tem mão, quer ser moderno. Dos anos 20 viajar pelo Brasil. A gente compra na cultura brasileira, bananeira, velho, preta, vatapá, São Janeiro. Eu ia me esquecendo. Eu recebi um telegrama hoje cedo, deve ser afirmado. Devem ser dos artistas mineiros querendo nos encontrar. Tarsila, com você tudo vira um evento. Essa era pra ser uma viagem de férias, agora já virou um movimento artístico. Eu estou louca para conhecer Carlos Drummond de Andrade pessoalmente. Mas então o telegrama... Depois, dona Olívia, será que eu posso ter Tarsila pra mim só um minuto? Dali! Me chama Oswaldo, pode me chamar de Oswaldo. Ou de nome Tarcivaldo, pois Tarsila tá comigo. Mas o dinheiro já bebi meu patrimônio. Sou um anjo, sou demônio, porque qual meu inimigo? Aqui tem mão, quer ser moderno. Dos anos 20 viajar pelo Brasil. A gente compra na cultura brasileira, bananeira, velho, preta, vatapá, São Janeiro. Encontrei em Minas
As cores que adorava quando criança me ensinaram que eram feias e caipiras, mas depois vinguei. Passei as cores pelas minhas telas: azul puríssimo, rosa violáceo, verde cantante, amarelo vivo. Quero ser a pintora da minha terra. Sinto-me cada vez mais brasileira. Muito legal, hein? Muito legal. Essa peça aí é um musical Tarsila, a Brasileira. Quero agradecer ao pessoal da assessoria de imprensa que me convidou e quero agradecer, um grande abraço para o meu amigo Marcelo, que é diretor lá do Teatro Santander, onde esse espetáculo vai estar em curtíssima temporada. E quero lembrar também que você que gosta de rock and roll, www.radioparadisefm.com. Lá tem o melhor rock que você pode curtir. E programas muito legais de rock progressivo, rock com cerveja, rock do sul, enfim, muita coisa aí, especiais dos anos 70 e Beatles no final de semana. Legal? Bom, agora nós vamos apresentar a nossa convidada. Ela veio hoje, primeira vez, como eu já disse, no programa Casa do Mr. Volpe aqui, na UTV. Ela, Adriana Borges. Tudo bem, Adriana? Tudo bem. Obrigado Eu que agradeço. por você ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Tá? No nosso programa. Ela está lançando um livro. Sim. Olha, esse livro aqui, ó, Missão de Vida. Qual é a sua? Qual que é a sua, Adriana? Eu pergunto para você. Olha, foi uma busca bem intensa e a missão de vida, ela não é o seu trabalho, mas comigo aconteceu de eu ter o prazer de trabalhar com o que é a minha missão, né? E, na realidade, existem várias formas de você descobrir, Volpe. Então, a minha missão hoje é ajudar a encontrar soluções rápidas para que as pessoas possam fazer mudanças, sejam de comportamento, de pensamento e até de cura de doenças, né? Então, eu percebi que eu tenho o dom de encontrar soluções rápidas para esses tipos de situações. Olha só, interessante isso, hein? E aí, até que é engraçado o pessoal saber, engraçado não, mas foi o que aconteceu comigo, que mesmo eu ainda num trabalho de antes, que eu trabalhei com TI, eu fiz ciência da computação e eu caía em lugares que me davam a oportunidade de eu lidar com pessoas. E eu ajudava, eu só consegui ser dentro de TI analista de suporte, a encontrar soluções dentro do que ela precisava. E eu não consegui trabalhar com banco de dados, desenvolvimento, todas essas coisas não aconteceram comigo. Mas o suporte foi a única coisa que dentro de TI, e aí depois, fazendo mapa astral, fazendo outros exercícios, que eu descobri a minha missão mesmo, então eu percebi que eu tenho essa habilidade. Então, porque às vezes a gente fala, é mais fácil às vezes, você achar para o outro do que para si. Pois é. Né? Então, aí, às vezes a pessoa, muita gente, mesmo fora do tratamento que eu faço, Adriana, você deve ter uma indicação para isso. É como se eu soubesse já encontrar, né, se eu não resolver, eu sei quem resolve. Então, eu já dou a dica ali para a pessoa, para ela encontrar a solução de alguma questão que ela precise. Pelo menos dentro da área terapêutica ou dentro daquilo que eu conheço, eu consigo fazer essa indicação. Então, eu percebi que muita gente passa a vida inteira sem descobrir a missão, né? E eu acho que isso é algo que é muito importante. Não é o seu trabalho, mas sim o que faz você acordar e saber que você está aqui. Porque se fosse assim, uma dona de casa não ia se satisfazer nunca. É verdade. Né? Você pode utilizar sua missão num trabalho voluntário, no teu trabalho, numa igreja, qualquer lugar você é capaz de desenvolver a sua missão, desde que você saiba ela. Mas aí, se você não souber também, e aí, o que vai preencher daquele quentinho no teu coração? Eu fico pensando dessa forma. E o livro veio como uma forma de contar a minha história, daquilo que eu passei e por onde eu pesquisei e fui atrás que eu descobri minha missão. Aliás, gente, eu gravei com a Adriana
há uns 2 anos atrás, mais ou menos, né? E ela estava em projeto desse livro. Inclusive tem lá no meu canal do YouTube que você pode entrar. O canal do YouTube, ó, tá aparecendo aí o canal do YouTube do Mr. Volpe. Lá você vê um monte de vídeo, tá? Curta, compartilhe e se inscreva no canal, tá? Ali tem a entrevista que eu fiz há 2 anos, acho que foi 2022, né? Ou 21 que a gente fez, alguma coisa assim. Deve ter 1 ano e meio. por Alguma aí, coisa né, assim. Bruno? E ela estava em projeto do livro. E hoje ela está aqui, ó, lançando esse. Primeira vez aqui, Tá né? vendo? Primeira vez que você está É o primeiro, dando. é o primeiro primeira programa entrevista. que eu tô falando sobre o livro. Olha só! Como é que foi para escrever esse livro? Então, o que acontece? Eu tenho muito contato com a questão assim, da espiritualidade, né? Então a gente fala de parapsicologia, de PNL, de espiritualidade, fala de todo um contexto. E eu até convidei, não sei se você conhece a Cristina Cairo, foi a Sim, pessoa que me despertou. Conheço O ela. prefácio foi ela que escreveu, porque eu, Ah, é? eu tive a honra, Olha, né? Beijo para Da- você, Cristina. Faz tempo que eu não te vejo, hein? Então eu tive o prazer da Cristina aceitar, né, de fazer o prefácio, porque foi ela que falou essa palavra para mim a primeira vez. Então, eu participei de uma palestra e no final ela falou assim: quer saber sua missão de vida? Faça um bom mapa astral. Aí eu conto toda essa trajetória, né? Então, porque eu entendo que a minha missão fez com que eu chegasse nela. Por quê? Porque hoje o trabalho que eu faço, principalmente, eu criei protocolos para remissão de doenças, para ajudar tem muitos casos de remissão de doenças que eu já atendi, né? Quando eu juntei todo esse material, aí eu fui conversar com ela e falei, ó, 99,9% das pessoas que passam comigo já sabem quem é a Cristina Cairo. Então, o que ela me direcionou, ela despertou, na realidade. E quando ela falou, no final de uma palestra que eu comentei sobre a pós-graduação em parapsicologia, ela falou, faz que você não vai se arrepender. E eu senti aqui dentro, sabe? É uma sensação como se tivesse meu coração falando. E hoje eu já sei por quê. Sabia que a gente tem 3 cérebros? Não. Ó, tá vendo? 3? 3. Como assim? A gente tem esse principal, 3 bilhões de neurônios por aí. A gente tem o segundo cérebro, que é a região digestiva, que isso a ciência já fez pesquisa, mais ou menos 500 milhões de neurônios. E o coração foi uma descoberta, onde conseguiram identificar 40 milhões de neurônios. Uau! Então, ou seja, é considerado um terceiro cérebro por conta da percepção que a gente tem. Então, muitas vezes, e quando ela falou para mim, faz que você não vai se arrepender, eu não tinha como descrever aquela sensação. Falei, nossa, só me joguei, peguei todo o material, me inscrevi, fui para Curitiba fazer minha pós, e aí depois eu entendi. Eu precisava de um conhecimento para poder ajudar as pessoas, para poder ajudar nessa parte. Então, a minha missão é descobrir formas rápidas dela poder atingir os resultados que ela deseja, né? Então, escrever o livro foi pegar toda essa trajetória, entender todo o caminho que eu fiz e perceber que a missão tá no trabalho? Tá. É o que deixa o coração quentinho? Deixa. Mas não é só isso. É muito mais além disso. Abriu campo, abriu um olhar para várias coisas, mudou minha maneira de ser. Então, é que eu falo. O que é que você tem de vantagem? Tem desvantagem também, né? Claro, sempre enfim, tem, né? sempre tem. E aí me trouxe um novo olhar sobre a vida. E ver que a gente não pode ser egoísta e olhar só para a gente. Então, é muito mais amplo que isso. Entender que o outro precisa, que tem empatia. Então, foi muito bom nesse sentido. Então, assim, quem tiver vontade, curiosidade, venha ler o livro. Quer dizer, esse livro aqui pode ajudar muitas pessoas, então? Na minha opinião, sim. Para mostrar que o quê? Porque, vou dar um exemplo. É uma parte da história. Eu fui terminar a faculdade com 30 anos. E aí tem gente que, e por mais assim, que com 30 anos eu terminei, trabalhei 10 anos com TI, e depois, se eu fosse desanimar, você fala, poxa, com 40 eu descobri outra profissão. Então, se eu tivesse desanimado, né? Então, eu posso estar dando exemplo para outras pessoas. Sim, claro. Em termos de estudo, em termos de conhecimento, né? E eu entendo que nunca é tarde. Não. Você vê que tem gente, até outro dia eu vi na internet o pessoal falando que tinha uma senhora lá de quase 80 anos que se formou na faculdade, né?
E não é lindo isso? É lindo demais. Então, Então, não é assim, tarde para nada, né? Jamais. Então, é que eu dou dicas, toda a trajetória. Então, através das percepções essas sensoriais que eu tinha quando pequena, né? Que eu conto essa trajetória quando pequena, eu via vulto, via vozes, Vultos. via gente morta, Ixi. né? Então, com 12 anos, eu via um tio Você avô. vê hoje ainda? Então, aí mudou. Aí eu falo um pouco sobre isso, porque a paranormalidade, ela já é algo que todo mundo tem, só que uns mais, outros menos. Então, eu conto um pouco sobre isso, como ela foi transformada. Então, de uma coisa meio de visão, que se transformou numa mediunidade de cura. Então, ou seja, eu utilizo de técnica, mas eu entendo que existe algo nesse sentido que ajuda a pessoa a ficar bem logo. Uhum. Então, ela se transformou ao longo do tempo. E aí, depois, a Silva deu ideia para outro livro, para as pessoas entenderem sobre esse potencial, como é que a gente Você já pode está usar. pensando em outro? Já estou pensando em outro. Um segundo livro, nem terminou, nem começou a lançar esse, você já está pensando no segundo. Que aqui foi o despertar, a história, Despertar, como é né? que funciona. Aham. Aí eu conto toda a trajetória, no sentido de que, como foi encontrar, eu conto lá desde pequena, os lugares que eu passei, as formações. Depois, quando começou, que eu estudei para psicologia, mas eu conhecia, eu brinco, eu conhecia só as bezedeiras, que hoje estão desaparecidas, né? Que Não, eram- hoje não tem mais bezedeira. A minha Pode avó era ser que- bezedeira. Pode ser que Norte e Nordeste ainda existe Sim, isso. sim, sim. Aqui em São Paulo, Interior, acho que interior, né? assim, né? Então a minha avó benzia, então ela tinha o dom de cura. Aí eu herdei esse dom, só que eu não sabia como utilizar ele. Então, das percepções que eu tinha, ele mudou. Então, através do conhecimento, eu juntei, né, com essa Legal. paranormalidade de cura. E aí, o que eu percebo? À medida que você vai utilizando isso, o quanto isso vai mudando e transformando. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma vez a gente fez uma entrevista sobre a mesa radiônica. Ah, eu lembro, Então, eu lembro. e aí fazendo a mesa radiônica, aí eu capto energias do espaço mesmo à distância. Então, isso era uma coisa que eu não tinha, que a gente conhece como bilocação de consciência. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma radiestesia com a pessoa lá na casa dela e eu na minha, eu começo a É descrever. possível. Eu começo a descrever espaços da casa, sendo que eu nunca fui na casa. Olha só, gente. Então, eu acho que a gente fez uma vez, não falou? Eu falo, Fizemos, descrevi acho que sobre o espaço. numa outra entrevista que a gente fez. Então, eu consigo captar energias de pessoas e de ambientes à distância também, muitas vezes. Agora, Adriana, ainda você vê vultos, ou você sente, né? Hoje são percepções, não é claramente, né? Aqui você acha que tem vulto? Tem alguma coisa aqui? Tem alguém vendo a gente? Tem, né? Normalmente isso acontece o tempo inteiro, É né? que a gente não nunca vê, tem, né? A gente não vê, né? A gente vai ter sensações sutis. É porque passa muito despercebido, né? Muitas vezes, né? E o quanto você quer entrar naquela energia também. Porque a gente é luz, né? Então a gente acaba atraindo, né? Não tem como mesmo, né? Então acaba tendo nesse sentido. Então a radiestesia veio nesse sentido. Então cada ferramenta que você usa, você vai desenvolvendo. Então eu entendo que o livro veio para mostrar isso para as pessoas também. A minha trajetória, que isso pode despertar no outro, né? As formas que eu busquei de identificar isso. Hoje, quem tem interesse, existe exercício, né? Para a gente entender Sim, claro. essa missão, né? Então, assim, quando a gente faz o exercício, a gente não vai falar a profissão dela, mas a gente vai encaixar profissões que têm a ver com a missão dela, né? Porque a missão é muito maior do que o nosso trabalho, né? Porque cada um veio com uma missão, né? Queira ou não queira, mas cada um veio com uma missão aqui na Terra, né? Então, agora, eu lembro que numa outra entrevista nós falamos sobre viagem astral também, que eu acho um assunto interessante. E quem é bem especialista em viagem astral é o Wagner Borges, né? Que é uma sumidade de viagem astral. Você fala alguma coisa aqui de viagem astral? Não, na verdade aqui eu cito. Por isso que eu falei a ideia do próximo livro, para aprofundar mais nessa parte de fenômeno, né? Porque senão eu acho que ia ficar um contexto muito longo aí. Então, eu quero fazer um livro agora só sobre essa parte. Viagem astral. Não só viagem astral, mas todos os fenômenos, né? O pessoal entender, se despertar, como é que funciona, que não vai ser igual ao seu, né? Então, até a gente cita, né? Dentro da parapsicologia, a gente sabe, por exemplo, um centro espírita que seja conduzido por várias pessoas, né? Então, cada um vai ter uma habilidade.
Então, não tenho como, né, dizer que a pessoa vai desenvolver só tal percepção. Então, isso é muito particular. Bom, o Wagner Borges é conhecido como um especialista da viagem astral, Sim, mas nem todo mundo vai ter essa percepção. isso é verdade. Porque parece que existe um exercício para você fazer uma viagem astral. Ou, de repente, você faz sem querer, como que eu Sem já querer. fiz, que eu já te relatei Sim. até, né? É que os fenômenos, eles são aleatórios, né? Então, eles são imprevisíveis, aleatórios, espontâneos, né? Só treinando muito essa paranormalidade, porque, assim, tem todo um ritual, né? Então, é por isso que eu gostaria de, no outro livro, colocar sobre isso também. Todo esse preparo, né? Então, jejuns, hábitos, meditações, tem Tem várias... que ter e paciência, yoga, né? tem. Não é assim, né? Não é assim, ó, pum, eu quero. Não. Não Essa é, questão né? da paranormalidade Não é é algo como as pessoas de pensam. dedicação. Tanto é que a sua experiência, você não repetiu ela de novo. Não repeti. Eu citei para ela num outro programa que a gente fez numa outra emissora, a respeito que eu fui em Urano. Você até lembra, você até falou que foi uma coisa inusitada. Eu fui lá, eu não estava dormindo, parecia uma coisa real e eu vi uma estátua de um ser lá, coisa que eu nunca mais esqueci. Foi assim, impactante, Foi né? Porque impactante, você gravou exatamente, sobre foi isso, né? impactante. Até hoje isso me veio. E outro dia eu tive uma experiência que foi muito engraçado. Eu não estava dormindo, mas eu estava assim, sabe quando você está assim, meio ressonando e tá? Aí eu vi uma mão longe assim, Olha, a mão vindo assim e trazendo uma cachorra na mão. E era a minha cachorra que já tinha ido embora. Eu olha vi só. assim, eu falei, Meg, sabe, em pensamento, né? Não falei, Meg. Aí depois foi indo embora, sumiu em fumaça. Eu vi nitidamente isso. É que tem a viagem astral, tem os sonhos lúcidos, né? Então, de repente, pode ter sido uma dessas possibilidades, Pois né? é. Então, mas o que as pessoas precisam entender é que todo mundo tem esse potencial. Uns mais, outros menos, né? E como eu tinha percepções lá quando criança, eu tinha enxaquecas, que ninguém sabia o motivo, e já era esse... Eu entendo como se fosse um primeiro chamado, assim, nesse Sim. sentido, né? E aí depois esse despertar veio nessa forma de ajudar as pessoas e ter resultado muito rápido, né? Então, isso é muito gratificante. Isso não tem custo, né? O preço que a gente se paga nesse sentido, Verdade. mas ajuda muito. E assim, eu falo que a gente precisa trabalhar, a gente tem essa necessidade, mas não tem preço que pague a realização de uma pessoa que se curou de uma doença, né? Que atingiu um Nossa, isso resultado, aí é né? sensacional, isso. Né? Então, para mim, por isso que eu falo que é missão mesmo, né? Pois é. Nesse sentido. Agora, Adriana, hoje você trouxe um negócio diferente aqui Diferente que eu também. não conhecia. Inclusive, ó, ela me aplicou aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Ela me aplicou aqui porque eu tô com uma dor aqui do lado. E essa dor tá amenizando com esse, né? Explica o que é isso. Bom, É uma nova técnica? o que acontece? Eu entendo que a nossa mente cria e ela também pode curar as doenças. Então, como eu tenho vários casos de remissão, né, mesmo de doenças crônicas, são consideradas sem cura pela medicina, eu já atendi vários casos que entraram em remissão. E aí eu fiquei pensando se a gente poderia ainda acelerar mais esse processo. Olha a vontade de querer solução rápida. Então, eu descobri sobre o biomagnetismo. Existem várias formas de utilizar. Existe a aplicação no corpo, que nem a gente fez aqui. Sim. E existem as mesas biomagnéticas que eu trouxe aqui também, que a gente, depois, se quiser, a gente demonstra alguma coisa aqui para o pessoal ter ideia. Então, qual que é a base desse estudo? Um médico mexicano chamado Dr. Isaac Góes Duran, ele participou de uma palestra da NASA, onde eles falavam sobre a utilização do ímã, né, de quando esses astronautas iam para o espaço, e na volta, quando eles usavam o ímã, né, nos equipamentos deles, eles acabavam não precisando fazer aquele período de quarentena. Então ele começou a fazer testes com as pessoas, então foram feitos exames de sangue antes e depois da utilização dos ímãs. Então todo ímã, Volpe, a gente sabe que a gente Isso é um ímã. é um ímã,
né? É lógico que a gente precisa de um número determinado de Gauss para que ele possa funcionar, uma potência que a gente fala, né? Então, de preferência acima de 1000 Gauss que a gente fala. E não importa o tamanho, mas sim a potência do ímã. Então, todo ímã a gente tem um negativo e tem um positivo. E qual que é a ideia que eles perceberam que isso aqui funciona? Quando eu encontro pontos de ressonância no corpo, aqui com uma dor específica eu uso os dois polos. O que eu estou querendo fazer aqui? Eu quero unir essas polaridades para elas se complementarem, né? Que todo positivo tem o negativo, né? E elas se atraem. E isso aqui diretamente no corpo, ou aplicado através da mesa, nos pontos correspondentes da pessoa, a gente consegue provocar uma homeostase naquela parte do corpo. Então, ou seja, o pH ele vai ficar alcalino e ele vai impedir a proliferação de bactérias e fungos. Então, basicamente, não são todos. Para dor funciona muito bem e para tudo que tem fungo e Dor bactéria... de coluna, assim, essas Sim, coisas assim. qualquer parte do corpo. Na realidade, ele catalogou mais de 350 pontos físicos. Olha E aí só. depois eles descobriram que poderia usar também, descobriu pontos que correspondiam ao tratamento para o lado emocional. Então, por exemplo, numa mesa que nem essa aqui, ó, É. A gente vai vou mostrar virar a aqui mesa. só para a nossa, gente isso. ver, a gente tem pontos dos chakras, ó, nesse aqui. Então, tem dois tipos aqui. A gente tem aqui os órgãos, a gente pode atuar diretamente Ela tá nos órgãos. mostrando lá, ó. A gente pode atuar nos órgãos. A gente tem aqui o exemplo de corpo de frente e de costas e tem os chakras. E tem outro que é só físico, tem outro que é só de... Esses chakras são de- muito importantes, São, né? porque na Adriana? realidade ele é como se fosse uma canaleta nossa. Cada chakra, ele corresponde a algum órgão nosso também. Então, quando a gente trabalha os chakras, a gente também está harmonizando alguma parte do nosso corpo. E aí eu vou utilizar ímãs, ó, nas mesas a gente tem uns ímãs aqui bem pequenininhos, Ah, ó. olha, eu pensava É. que era agulha. Eu vi isso aí e Não, falei, não. imaginei que era agulha. Aí a gente consegue colocar, porque ele tem uma placa para poder atrair o ímã, né? Aham. Então a gente consegue grudar esses ímãs, né, no ponto específico, pequenininho para a gente, né, bem Interessante. alcançar diretamente o ponto que a gente precisa. Ah, você pode levantar o ímã aqui, ó. Não, mas assim a gente tem que grudar ele primeiro. Né? Ah, A gente, tá. ó, só para a gente demonstrar aqui, ó. Aqui a gente faz uma alternância de pontos, a gente coloca o negativo e o positivo quando a gente trabalha os chakras, né? Interessante. Depois É a que eu gente vai preciso- mostrar para vocês É que eu aí. preciso da placa para ela grudar o ímã, Uhum. né? Que nem aqui, ó, a gente colocou uma fita para ficar bem próximo aí do ponto, né? Muito interessante isso, hein? Que aí... Ó, agora vocês vão ver, ó. derrubou tudo. Não dá para fazer deitado. Ele cai, ó. Ele cai, Ele né? cai, não vai Mas ter como tudo juntar. bem, mas Só pra gente entender aqui. foi... Né, por exemplo, se você quiser trabalhar uma cada dor de ponto, né? cabeça, esses aqui já ficam mais fácil de demonstrar, ó. É que esses pequenininhos são específicos. O que acontece? Onde eu coloco aqui, ele também ele expande. Então, de repente, se tiver algum outro ponto próximo, né? Quando a gente faz direto no corpo, a gente consegue perguntar para o próprio corpo se aquele ponto precisa ser equilibrado. Aí a pessoa está deitada, para a gente fazer uma demonstração na maca, né? Então, a gente pergunta para o corpo dela se precisa ser equilibrado. E o corpo responde. E a gente deixa ali a partir de 15, 20 minutos. E depois a gente mede de novo esse alinhamento. Aí o corpo responde já que está alinhado. Aqui já está desde o pro- começo, provavelmente- antes da gente começar o programa, ela já colocou aqui, já faz mais de meia hora quase, né? Já deve estar indo. Tem mais de meia hora já que a gente colocou. E você sentiu que deu uma aliviada É, na dor, deu né? uma aliviada na dor, realmente deu. Então, qual a função do ímã? Da gente poder provocar esse pH alcalino e nisso ele vai afastar fungo, bactéria. Lógico, não é milagre, não é uma vez só, Não, né? claro. Mas algumas aplicações podem funcionar. E o próprio corpo responde quando a gente pergunta quantas sessões a gente precisa também. A gente consegue perguntar isso, e é tudo o corpo que responde, né? Então, que eu percebo que tem resultado muito rápido. E até com a própria mesa, casos de gripe, o que mais que eu peguei? De PETs, peguei caso da pessoa estar PET com... também? Você Serve. Olha, Aqui a mostra gente pra tem- eles A aí, gente ó. tem uma plaquinha para PET, ó. Olha Aí só. tem o cachorro como símbolo, mas aqui, ó, aqui tem outros que representam. O papagaio, gato, hamster, cavalo, coelho, tartaruga. Agora, me diz uma coisa, você está falando em animal, por exemplo, um animal que ele é muito, como eu posso dizer, ele é muito agitado.
tem como com isso Sim, acalmar? a gente coloca nos chakras, é a primeira recomendação que a gente tem, é de colocar os pontos dos chakras. Ó, Mas sabe que aí na mesa, Então, eu vou te contar no que- animal então, deve ser difícil de colocar, né? então, mas normalmente o animal a gente recomenda fazer na mesa, Volpe, porque tem pelo, aí às vezes fica Sim. difícil de grudar. Não, e o cachorro É. vai... Aí o que, que eu faço com as pessoas? Eu combino o horário, falo, ó, tal horário, né, que você tiver poder observar o pet, me avisa que a gente vai colocar os ímãs. Aí logo na sequência o pessoal já me manda foto, que na hora que você coloca, aí ele vai dormir, fica descansando, Calma, né? acalma na hora, assim, Acho que eu vou sabe? fazer pro meu cachorro. Vamos Porque, experimentar. sabe por quê que eu tô, É. eu tô perguntando isso? Porque o cachorro é o chau-chau. Ele é tão agitado, até o Serjão teve em casa aí, ele acabou com a minha porta no Natal. Acabou com a porta da frente no Natal. Por causa dos fogos. Ô, Ele judiação. ficou muito agitado. Aí Uhum. eu saí, aí quando eu cheguei, eu olhei e falei, o que houve? Ficou sem porta. Ai, a porta nova que eu tinha Olha comprado, só. porque a outra ele já tinha comido. E isso tem jeito, por exemplo, de acalmar o cachorro, dar uma aliviada no cachorro, assim, para ele ficar mais calmo e tal. E ó que ele já é castrado, hein? Não, mas tem alguns animais mesmo depois de caçado, né? É uma situação específica, né? Eles têm uma sensibilidade auditiva muito grande, né? Sim, não, houve coisa que, de repente, eles estão latindo e você não sabe da onde que é, eles estão ouvindo coisa que a gente nem ouve, no longe, né? Mas não é só para a parte emocional, né? Então, por exemplo, já peguei casos de pets com feridas em tratamento, que perceberam uma melhora muito grande, né? Então, aí a gente vê quantas sessões precisam fazer e a gente repete o processo, né? Uhum. Mas uma das primeiras coisas que as pessoas me falam é do animal acalmar assim que são colocados os pontos. Todo mundo quer que o animal dele acalme, gente, porque é uma tá vendo? loucura, viu? Não é o ponto principal. Então, assim, o que é interessante é que, além do emocional, a gente percebe um resultado muito grande em casos que têm inflamações, dores, né? Então, pode ser usado para várias coisas, mas o Ah, principal da utilização dos ímãs é para essa parte realmente. Emocional para acalmar o cachorro, né? Pra Tem dar uma- emocional e a parte de feridas, de machucados, né? Então, por exemplo, quando tem uma ferida, a gente sabe que tem bactéria e fungo ali Sim, atuando, com certeza. né? Mas o que é interessante que a gente sabe, que os testes que foram feitos, que depois de 10 minutos, eles conseguem tirar a amostra de sangue para poder ver depois da atuação dos ímãs, que a gente já tem resultado. Então é Olha, muito rápido. Para você ter uma ideia, é que não dá para a gente mostrar para o pessoal aqui, mas foram feitos testes onde o médico que analisou a amostra de sangue percebeu um resultado depois de 10, 15 minutos que correspondia a mais ou menos 6 meses com tratamento com ortomolecular. olha só. Então, assim, a atuação é muito rápida e muito profunda, né? Então, ele equilibra o pH, ele alinha ali partes do sangue no sentido de realmente provocar essa saúde, né? Para as pessoas. Interessante isso aí. Então, é bem poderoso. Por isso que eu quis que você experimentasse o ímã. Não, eu fiz questão também de pôr aqui e, ó, realmente deu uma boa aliviada, né? Deu uma boa aliviada. Então, ele serve, quando é dor específica, a gente coloca o par. Mas quando tem algum diagnóstico, já foram mapeados os pontos, a gente procura os pontos de ressonância, coloca Legal. o negativo em um, positivo em outro, para a gente buscar esse equilíbrio. Que legal isso, hein? A Adriana, cada hora ela vem com uma coisa nova, porque cada hora que eu entrevisto ela, ela sempre está com alguma novidade. Dessa vez ela falou, não vou, eu vou levar um negócio novo, você vai se surpreender. E realmente surpreendeu. Eu sou suspeito para falar. E já teve alguém que já fez o tratamento e já te deu um feedback aí? Já, por exemplo, gripe. Eu vou falar eu mesma. Eu tinha muita azia. Às vezes passei uns tempos acordando com uma queimação no estômago. E aí eu usava muito aquelas pastilhinhas, né, para aliviar. Sim. Aí o que eu fiz? Quando eu acordava e sentia, colocava um parzinho do ímã em cima do estômago. Ali 10, 15 minutinhos eu já não estava sentindo mais nada. É mesmo? Então, casos de pressão, eu sei ter os relatos das pessoas para mim, né, que elas comentam, né. Conjuntivite eu tratei à distância.
E aí a pessoa, depois de 1 hora, porque na mesa fica mais tempo, né? Sim. Como tá à distância, a gente coloca 1 hora, 1 hora e meia, às vezes 2. Aí a pessoa fala, nossa, já diminuiu a inflamação, já não estou sentindo mais dor. Qualquer percepção que eu tenho agora, eu já vou lá com um parzinho de imã. Olha só, Olha, Então, que legal. pessoas que testaram, principalmente para pressão, tinha uma pessoa fazendo, um amigo que estava fazendo um teste no médico para saber se ia ter que utilizar o remédio. Aí eles fazem um teste, né? Colocam uns pontos no corpo para poder monitorar, enfim. E aí, nesse período de teste com o médico, ele foi utilizando os ímãs recomendados para pressão. E aí, quando ele terminou o teste, o médico falou, não, você não precisa de remédio. Ele estava tendo muitas oscilações. Quer dizer, a pressão dele acabou ficando normal com a utilização dos ímãs. Então, assim, tem N diagnóstico. Então, ou seja, até o último ponto, o Dr. Góes faleceu em 2019 e ele percebeu que o ponto do Covid era pela uretra. Não era nada disso que esse povo estava falando, então. Aí ele pesquisou e viu que a gente consegue trabalhar a questão da imunidade e diz que o principal local que a gente capta, que a gente é capaz de absorver o vírus é através da uretra. Olha, quem quer imaginar um negócio desse aí? Uretra. E a gente tá falando de um médico, né? Pois então não é uma pessoa qualquer, né? Então não ele fez pessoa esse qualquer. estudo. Né? Agora, Adriana, quem quer fazer esse tratamento com você, quem quer aplicar isso aí, tá o telefone dela aí no ar? Bota o telefone dela, eu falo telefone porque eu sou das antigas, o WhatsApp. WhatsApp, né? Qual que é, Adriana? É o 11 98555 5122. Repita, como falam lá. 11 Devagar. 98555 5122. Quer dizer, você pode mandar um WhatsApp para ela e ela te atende sim. direitinho. Quanto tempo, por exemplo, a pessoa vai lá fazer isso aí? Quanto tempo ela fica lá para fazer esse tratamento? Pessoalmente? Pessoalmente. Leva menos tempo, né? A gente vai diagnosticar, vai aplicar os ímãs, mas a partir de 15, 20 minutos ela já tem efeito. E eu mostro para ela, porque como a gente consegue colocar ela deitada, a gente faz a pergunta para o corpo. Uhum. Então, o corpo, quando a gente coloca, vamos supor, vou dar um exemplo. Ela tá com uma ansiedade. Aí eu coloco num ponto do lado direito. E pergunto pro corpo dela se aquela parte precisa ser trabalhada. E aí, então, quando precisa, o corpo desalinha. O lado direito encolhe. Você tá brincando? A gente consegue fazer automaticamente? Automaticamente. Uau! As pessoas se surpreendem. Como assim? Eu não me Então, encolhi nada. Eu tô besta de... É imediato. É que a gente não consegue demonstrar. Mas se a gente tivesse como demonstrar a pessoa deitada, a perna dela encolhe do lado direito. Na próxima vez a gente vai trazer Vamos alguém. trazer uma maca, Não, né? vamos trazer uma... Você traz uma maca? A gente faz. Põe aqui no estúdio e faz... Dá para fazer a demonstração. Dá para fazer a demonstração. E aí, depois desse tempo de 15, 20 minutos, a gente... aí, lógico, aí a gente coloca um ponto do lado direito, depois coloca um ponto esquerdo e deixa ali trabalhando. Quando a gente vai verificar, eu tiro o último ponto colocado, né, que no caso seria o lado esquerdo, e pergunto novamente se alinhou. Aí a pergunta é, né, para saber se já funcionou. O próprio corpo responde? Isso, aí ele não desalinha. Uau! Entendeu? No começo ele doido desalinha. Isso. No começo ele desalinha, apontando que precisa ser trabalhado, e aí depois daquele tempo mínimo que a gente colocou, ele não desalinha mais, confirmando que funcionou. Agora eu vou fazer uma pergunta, Adriana, que é meio polêmica. Porque você gosta da polêmica, né? Ela me conhece. Eu vou fazer, porque hoje em dia muita gente está sofrendo de impotência sexual. Isso resolve? Isso adianta? Ajuda. Ajuda? Ajuda. Porque assim, eu sempre falo para todas as pessoas, primeiro o médico vai dar esse diagnóstico. Mas se tiver pontos ali que precisam ser trabalhados, ele vai ajudar. Tá? Você já pegou algum caso assim? Então, tem uma sem citar nome, não precisa citar nome. Teve uma pessoa nada. que testou e percebeu a mudança. É que assim, eu sugeri a aplicação, eu não fiz a aplicação. Pelo diagnóstico que a pessoa tinha, eu orientei como ela deveria fazer. Então, ela utilizou os ímãs e percebeu mudança. Ela mesma utilizou nela mesma? Porque aí eu orientei os pontos que deveriam ser feitos, né? Nesse caso, foi um amigo meu que ele comentou, será que dá certo? Eu falei,
usa o imã dessa forma, eu mostrei os pontos que ele deveria Eu usar. tô até imaginando o que ele falou. Olha, o negócio não sobe mais e tá, e é bem por aí, né? É porque pode ser emocional, né? Que de repente... Também, né? Né, no Porque hoje em emocional, dia tem muita gente sofrendo disso. Eu vejo pela internet, eu vejo aí muita gente falando sobre isso, né? E aí o imã pode trabalhar tanto a parte física quanto a emocional. Então, no caso, se a pessoa estiver tendo problema por conta do emocional, o imã vai fazer esse trabalho também, né? Olha, que legal isso, hein? Tá vendo? Uma técnica bem legal essa daí, hein? E assim, é natural e e é uma coisa que você não perde, né? Por exemplo, aí quando o caso de pessoas que ela tem necessidade de estar aplicando sempre, aí eu sugiro, ó, adquire os imãs e você vai fazendo a Você aplicação de vende tanto os tempo. ímãs? Não, eu indico um fornecedor. Por quê? Porque tem casos que a pessoa precisa repetir muitas vezes. Aí eu sugiro que ela adquira os ímãs para E poder aí você fazer só esse dá os movimento. pontos Aí eu sugiro os aonde que ela... pontos para poder fazer esse trabalho, né? Então, porque senão pode, como é que fala? Ficar muito dispendioso para ela, né? Sim, Então, claro. dependendo do número de sessões que ela precisa fazer. Então, quando é muitas sessões, aí eu sugiro que ela adquira os ímãs para ela poder fazer a própria aplicação. Que legal isso aí. Então, gente, é o seguinte. Mais uma vez, o seu contato. Tem rede social também, tudo. Passa as redes sociais aí, Adriana. Porque, de repente, você está aí do outro lado vendo a gente, ou assistindo aqui pela TV, ou vendo depois o canal do YouTube do Mr. Volpe. Tá aí, ó. Tá aí o canal do YouTube do Mr. Volpe. Curta, compartilhe e se inscreva. Essa matéria você está vendo na TV agora e já vai ver logo mais no nosso canal do YouTube. Então, mais uma vez o teu contato, Adriana. É o 11 9 8555. Aí, tá aparecendo. Ah, aí sim! Aí, Parabéns, produção! É isso aí! É, Aí, ó, 985. Tá aí, aparecendo. ó, Ah, tá aí 5122. aparecendo. Então, Isso. é. No Instagram tá como Adriana para psicóloga também. E aí, onde o pessoal quiser fazer contato, né? Se ela tá Tá com aí, vontade ó. de melhorar, a gente vai ajudar, né? Tá o WhatsApp dela. Então, você pode mandar um WhatsApp para Adriana. Fala, Adriana, eu tô com problema assim, eu tô com dor nas costas, eu tô com dor não sei aonde, tô com... Qualquer lugar. Eu tô com uma gripe terrível que não passa. Então, isso resolve, né? Resolve. Isso ajuda muito, Porque muito mesmo. chega inverno, todo mundo pega gripe. No verão é mais... Ó, casos que eu fiz à distância, até me fez lembrar um caso que eu atendi de uma moça. Isso, é legal. E aí a gente fez a aplicação à distância mesmo. Aí ela falou, ó, até perdão da palavra que eu vou te falar, mas eu coloquei tudo pra fora, ela falou, porque começou a despeitorar Ah, muito. Aí ela falou que tudo que tava preso, assim, né, porque a gripe dá muito catarro, né. sim. Então, com a Ai, é aplicação dos terrível. ímãs, Nem fale, ela né? falou assim, ó, foi sofrido, mas saiu de uma vez. Ela falou que liberou muito, né, porque... Isso você fez à através distância, da mesa. da mesa. Da mesa. Uau! Então, assim, pessoalmente vai ter o resultado num tempo menor. Sim. Muda o tempo de aplicação, por exemplo. Pessoalmente, a partir de 15, 20 minutos, a gente já começa a E perceber na o resultado. mesa? E na mesa, pelo menos 1 hora e meia, dependendo Mas de aí qual a pessoa caso. também tá em Não, casa, tá mas aí a gente relaxada. faz uma conexão. Por exemplo, se vamos supor que a mesa peça para ficar 2 horas. Aí o que eu peço para a pessoa, fique pelo menos de 15 a 30 minutos conectada, se permitindo, né, aceitando esse tratamento à distância. O mental também vai ajudar, né, Vô? Sim, Então, claro. e aí, se ela precisar depois fazer alguma outra atividade, no restante do tempo, aquele tempo que ela ficou conectada já ajudou. Que legal isso aí. É porque uma gripe fica... Isso, quem não fuma ainda fica aquele catarro. Imagina quem fuma, né? Aí é pior ainda. É terrível. Você fica aquela tosse irritante, aquela coisa lá que você... Nossa, irrita, né? Isso. Aí, como eu também trabalho com a hipnose, aí o que eu faço? Sabendo que ali tem uma questão emocional, vou tratar com as técnicas e eu posso aplicar os ímãs com a pessoa ali simultâneo. Fazer as técnicas de hipnose, de PNL, outras que eu já legal. faço e aplico os ímãs no corpo dela enquanto a gente está fazendo as induções. Legal. Ó, você vê, o programa Casa do Mr. Volpe também é cultura, hein? Tá vendo? Olha, você está aprendendo muito aqui no programa Casa do Mr. Volpe. Ô, produção, quanto tempo falta, hein? 10 minutinhos. E é muito legal isso aí. E aí? É? Quem que é? Seu presente. Meu presente? É.
A gente vai falar do livro e a gente tinha que trazer um livro para você, né? Olha, que legal. Então, primeiro programa que a gente está falando sobre o livro. Ó, até comentei primeiro, que- hein? Primeiro. Tá vendo? Que o livro tá Espero que seja de fresquinho. muitos outros programas em várias emissoras, Adriana. E aí a gente trouxe o livro aqui para demonstrar, mas esse aqui é do Volpe. Tá autografado? Autografado com dedicatória, certo? Olha só, deixa eu ver aqui. Que maravilha. Essa é a Adriana Borges. Deixa eu ver. Olha, autografou mesmo, tá aqui, ó. Ó. Muito legal. Eu vou ler esse livro com o maior carinho. Muito obrigado, Adriana. Agora, a Adriana, ela também faz regressão de vidas passadas. De memória e de vidas passadas. Como é que é isso aí? Eu tenho até medo de. A gente falou num outro programa, mas eu tenho até medo de saber, porque de repente você foi um tirano, de repente você foi uma pessoa ruim, uma pessoa má, que matou milhões, ou algumas. É complicado, não é? Ou. Ó, eu vou falar minha opinião pessoal sobre isso. Por que que eu fui aprender a regressão de vidas passadas? Porque eu entendo que para a mente não tem diferença entre o real e o imaginário. Então, se na concepção dela, ela acredita que isso ela pode ter trago de outra vida, para a mente dela passa a ser verdade e começa a influenciar nessa vida de agora. Eu vou até citar um caso muito interessante que eu atendi uma vez. A pessoa estava com uma dor no calcanhar e no joelho e fazia exames, ninguém achava nenhum tipo de diagnóstico, não sabia o que estava acontecendo. Tomava remédio, passava, voltava, passava, voltava. E como ela tem uma crença espírita, eu perguntei, você acredita que pode ser de outra vida? Ela falou, por mim pode. Então, para ela, era verdade aquilo, tudo bem. Então, eu gosto de fazer esse tipo de regressão quando ela já vasculhou aqui, já procurou médico, já fez alguma coisa que realmente ela não achou resultado, aí eu sugiro, desde que a crença dela permita. Sim. Aí o que a gente fez? A gente ela descobriu 2 vidas, onde ela caminhava pela areia da época de Cristo, que ela sentia queimar Época os pés. de Cristo? É. Ela falou que era da época de. As percepções dela, que ela acessou. E ela falou que ela estava descalça, ela sentiu a areia queimando no pé dela. E em uma outra situação, que ela que era fora do país, eu sei pelas vestimentas, pelo que eles contam, né, comentam. E aí ela se via sentada num jardim, esperando uma pessoa que tinha, né, um amor que tinha ido para a guerra e tudo mais. E quando ela se levanta desse jardim, aí vem a percepção de que ela tinha uma perna mais curta. E onde justificou para ela a dor no joelho. Então, uma tinha a ver com o pé, o calcanhar, e a outra tinha com o joelho. Então, nesse caso não foi necessário, mas o que eu faço? Para a pessoa honrar essas vidas. E aí ela caiu em choro, o Volpe, porque ela falava assim, nossa, essa vida aqui eu tenho que agradecer muito, eu sou perfeita, eu tenho tudo. Pois E é. nisso, nessa compreensão que ela fez, com essa conscientização, isso já deve ter uns 4 anos pelo menos, nunca mais ela teve as dores. Olha Desapareceu só. completamente. Que coisa, hein? Impressionante isso, hein? Então, o que eu falo para as pessoas? Tá, desde que a crença, então a gente vai buscar. Eu entendo que é uma técnica para ajudar a você descobrir os seus porquês, não simplesmente para saber o que você foi. Né? Até a gente brinca, né? Aí a gente fala, todo mundo quer ser Cleópatra, todo mundo quer ser alguma coisa, um rei, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas eu entendo que a regressão da vida passada é para trazer uma justificativa, uma compreensão, uma libertação de alguma coisa que está incomodando ela aqui. Então aí sim, para mim, justifica muito fazer um tipo de técnica assim. Então, é libertador. Né? Então, nesse caso da moça que tinha dor, foi mais ainda, né? Imagino. Mas é aquilo, né? A gente deixa a gosto do cliente, Pois né? é. Não tem problema não. Eu inclusive, já vi relatos falando sobre Chico Xavier, né? Que ele foi um general impiedoso Olha. lá no planeta... Como é que é? Esqueci o nome do planeta. E depois ele veio reencarnar aqui na Terra e ele fez o bem, né? Porque ele foi um pivô de uma guerra, segundo eu ouvi falar. Uhum. Disparou até armas atômicas. Quem busca as respostas e acha que é muito importante nesse sentido, então de repente é bom buscar. Planeta Capela. Os Capela. exilados de Capela. Ele era um de Capela, lembrei agora. Obrigado.
né? Ele mandou lembrar. Então, tem essa percepção. Eu acredito que se for para te tirar uma dúvida, uma preocupação, algo que vai te atrapalhar aqui, então, se você quer buscar alguma coisa desse sentido, eu faço a de memória, que é dessa vida, a gente busca por sentimento, né? Onde essa técnica é capaz de voltar uma sinapse no cérebro, e agora de vida passada é bem específico, né? Então, acho que depende muito daquilo que a pessoa acredita, o que ela deseja, né? Meu foco é ajudar. Como vai ser, a gente vai... Tem que ajudar as pessoas, vai, né? sim, Aí... o importante é ela se libertar. Porque, assim, a mente, ela aprisiona e ela liberta. É verdade. Então, a gente consegue conduzi-la de uma forma que ela consegue buscar a resposta. E aí, quando ela não vê mais sentido naquilo, porque eu penso que todos os fantasmas estão na nossa mente. E aí, quando a gente desmonta esses fantasmas, a gente passa a ver diferente. Pois é. Então, a gente consegue fazer esse trabalho de diversas formas, né? Então, seja qual for a técnica, desde que a pessoa está disposta a melhorar, nós vamos ajudar. Agora, a resposta fica no ar. Quem será que foi Mr. Volpe numa vida passada? Quem será que foi Adriana Borges numa vida passada? Essa resposta você vai saber num próximo programa, porque esse já está chegando no final, né? Adriana, obrigado por você ter vindo aqui. Imagina, tá? Foi um prazer. Ó, gente, não esqueça, ó, o livro, aonde está a venda? A gente tem 4 sites principais, né? Tem o site da editora, né? Que é a editora Biografia. A gente tem na Amazon, na Shoptime e no site da Americanas. Legal, então. Então você pode comprar o livro da Adriana num desses lugares. Sim. Obrigado mais uma vez, agradeço, Adriana. tá? Foi um E prazer. a casa do Mr. Volpe está sempre aberta para você obrigada. aqui, você sabe, né? Com Você já é certeza. de casa. Obrigado Obrigada, pelo eu que presente agradeço. lindo, o livro. Eu vou devorar. Bom, o programa Casa do Mr. Volpe vai ficando por aqui. Mais uma edição. E eu quero agradecer a todo mundo aí. Não esqueçam, entre no canal do YouTube do Mr. Volpe. Aí, ó, tá aí aparecendo. Se inscrevam, dê o like e compartilhe. Lá tem um monte de vídeo, um monte de matéria que eu fiz lá. Você vai se deliciar. Tem matérias novas e matérias antigas. Que o Mr. Volpe já era mais novinho, né? Tem matéria, ela tá dando risada. Mas é verdade, tem matéria muito legal. Então, entre lá no canal, compartilhe, curta e veja essa matéria no nosso canal, tá bom? Semana que vem ou em breve a gente está de volta aí com mais um programa A Casa do Mr. Volpe. Tchau.